estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma, tão caracteristicamente bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. O ego se sente só. Isso é uma outra forma de demonstrar a crença de que ele criou a si mesmo, de que ele é só, que ele não tem origem. E essa ideia de estar só, de ter se criado a si mesmo do nada que nós temos a respeito de nós mesmos, essa ideia ela é muito amedrontadora. Então, por nos sentirmos muito frágeis sozinhos, nós tentamos fazer alianças, o que demonstra a nossa fragilidade. As alianças sempre demonstram fragilidade. Ou então atacar, o que também é uma demonstração de fragilidade. Quando nós nos aliamos a alguém, nossas alianças sempre são no nível do ego e elas sempre vão estar de acordo com interesses pessoais naquele momento. Então, eu sou teu amigo enquanto tu estiver de acordo comigo. Se você discordar de mim, não sou mais. Isso é uma aliança a nível do ego. E que sempre é temporário. E sempre demonstra fragilidade. Então nós saímos buscando alianças
Nós queremos ter aliados, amigos, queremos ter alguém que nos apoie para não nos sentirmos sozinhos. Isso é uma demonstração de fragilidade. E, em última instância, se nós não conseguimos nos aliar a ninguém, nós atacamos. Atacamos para chamar a atenção para nós mesmos. Então, o ataque, ele é um pedido de ajuda, um pedido de socorro, um pedido de, olha eu aqui. E as crianças, elas fazem muito isso. Se nós observarmos o comportamento das crianças, elas começam a sentir-se sós e elas começam a fazer qualquer coisa para chamar a atenção. É o momento em que elas começam a pensar que elas surgiram a partir de si mesmas. O ego é uma invenção nossa e por isso nós inventamos para acreditar na separação. E o ego está fundamentado nessa ideia da percepção dos 5 sentidos, que é como nós percebemos tudo. Então, todo o fundamento do ego está naquilo que nós percebemos, com a visão, com o tato, o paladar, a audição e o olfato. E se estamos presos a essa percepção, então, tudo o que nós percebemos é o que aparenta ser. E é claro que nós vamos perceber o corpo como algo separado e só. E isso vai fazer com que a gente abandone a ideia da nossa origem. Quando Darwin falou na teoria da adaptação, que ele colocou como evolução, que nós já vimos que não há evolução, ele gerou um sistema de crenças de que nós surgimos a partir de nós mesmos. Que nós não fomos criados por ninguém. Simplesmente havia uma poeira cósmica e aquela poeira gerou uma bactéria, uma ameba, sei lá o que, e ela foi evoluindo e se desenvolvendo, e a partir daí nasceu um bichinho, e o bichinho se evoluiu e foi evoluindo, e uns viraram dinossauro, outros macaco, e o macaco, e nessa condição nós evoluímos a partir do nada. No deserto do Atacama, no Chile, que é o deserto mais alto e mais seco do planeta, ele está entre 4 e 5 mil metros de altitude, e lá não chove, não tem umidade, praticamente não tem umidade. Lá se encontra muito meteorito. Porque o meteoro, quando entra em contato com a nossa atmosfera, e muitos entram o tempo todo, a maioria deles se incendeia e se dissolve na atmosfera. Nesse deserto, eles ainda são encontrados, muitos, em estado de mineral, de pedra, né? Pedra do meteoro, por assim dizer. E como lá não tem umidade, e eles contêm ferro, muito ferro, então eles não se deterioram. Ao passo de que nas regiões mais baixas, quando ele chega até aqui, vamos dizer, na altitude zero, no litoral, ele já se dissolveu totalmente. E se ficar algum, por causa da umidade, ele vai cair e vai
penetrar no solo com a velocidade que ele veio, e a própria Terra vai encobri-lo, se ele for de pequeno porte, né? Ou vai formar uma cratera que depois o próprio pó do choque acaba encobrindo, ele fica encoberto, né? Então, como tem muita umidade, o ferro vai enferrujando e vai se corroendo, vai ficando corroído. Mas lá tem um lugar, lá no Atacama, que tem o Museu do Meteorito, do meteoro, do meteorito, não sei como é que, não lembro como é que se chama. Então lá tem uma pessoa que começou a juntar e colecionar meteoritos. E estando lá no museu, ele nos explicou que é muito fácil detectar um meteorito, porque se você coloca um ímã num ferro, o ímã vai ser atraído pelo ferro. O meteorito, ele atrai o ímã com muito mais força do que o ferro, porque o ferro já está desgastado pela umidade, e o meteorito não. Então, por isso que eles identificam aquilo que veio, então, do espaço extraterrestre, que veio lá de fora e caiu e é meteorito. E aí ele nos demonstrou que todos os meteoros contêm oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, como é que é o chão? Carbono. Carbono, oxigênio, não, é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses são os elementos que possibilitam a vida. Porque o nosso corpo orgânico é constituído de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E todos os meteoros você vai encontrar esses elementos. Então, tecnicamente, a vida como é orgânica como a nossa é possível em qualquer lugar da galáxia e fora dela. Levando em consideração que um meteoro pode vir de galáxias muito distantes e estar viajando no espaço há bilhões de anos. Então pode haver vida orgânica, como nós chamamos de vida, corpos orgânicos, né, em condições de sustentar a vida como nós a chamamos e conhecemos em qualquer lugar. Mas jamais, nunca foi encontrado nos meteoros nenhum organismo. Nada orgânico. Nada. Então, se tinha alguma coisa que pode possibilitar a vida e a evolução da vida, tem as condições que possibilitam. Porque os nossos corpos, uma vez que são de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles podem sustentar a nossa mente e a nossa vida. E carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio nós encontramos no chão, na lama. E quando lá no livro do Gênesis da Bíblia está escrito que de barro foi feito Adão, não é o ser, não é a mente do Adão, é o corpo do Adão que foi feito de barro. E a ciência diz a mesma coisa, que os corpos orgânicos são constituídos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então há uma perfeita concordância com o livro do Gênesis que está na Bíblia. De barro foi feito o corpo do Adão, corpo orgânico. De chão, que é CHON, que é a sigla de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o nosso corpo vem do chão. Tudo que nós conhecemos vem do chão.
E tudo que nós nos alimentamos tem como matriz o barro. Tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio para sustentar a vida de uma planta. Se não tiver, não dá sustentação à vida. Então vejam uma plantinha. Se você plantá-la na terra e não molhar, não botar hidrogênio, então não acontece nada. Ela não germina. Então, se no seu corpo você não colocar o hidrogênio, que é a água, todos os dias, para dar manutenção, ele desidrata e seca. Acaba o corpo. Mas não é só hidrogênio, não é só água que você tem que botar, você tem que botar os outros elementos também, que são o carbono, o oxigênio. Se tu parar de oxigenar o corpo também já era. Então tem que ter carbono, oxigênio e nitrogênio, além do hidrogênio. E isso nós encontramos no chão. Então nós nos alimentamos com barro, porque o nosso corpo é de barro. Vejam a maçã, tão simbólica no livro do Gênesis também. Ela é feita de quê? De chão. Ela vem do chão. Ela vem da terra, vem do barro. Ela se transforma em alguma coisa que serve para alimentar um corpo de barro. E o pão é feito de quê? E o trigo é feito de quê? Do chão, de barro. Então tudo que nós comemos é feito de barro, transformado em alguma coisa. Em uma fruta, em um alimento, pegamos, transformamos o trigo numa pizza, num pão, num macarrão. Né? Vamos botar um molho de tomate, que também é feito de barro, porque nasce do chão. E isso alimenta o nosso corpo de barro. Então, visto nessa perspectiva, os corpos orgânicos, eles podem ter diferentes formas. Como tudo neste plano, podem ser diferenciados pela forma, pela densidade e o que mais? Aqui, ó, é a forma. Aspectos, graus e intervalos. Aspectos, graus e intervalos. Então o meu corpo tem um aspecto, tem uma densidade medida em graus e tem intervalos de átomos. Assim como um telefone também tem, uma televisão tem, um tijolo tem, um diamante também tem. Sendo assim, tudo é feito de chão. Isto pode evoluir no sentido de transformação, se pode se chamar isso de evolução, de uma coisa para outra coisa. Mas nós também já ouvimos dizer de que aqui nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma, o tempo todo. Mais uma vez eu vou contar a história do Hans e do Fritz, porque eu acho que ela tem muito a ver com essa ideia. O Hans e o Fritz nasceram num sítio, eles eram vizinhos desde criança e fizeram amizade. E eles cresceram e essa amizade continuou. E eles casaram e a amizade continuou. E eles estavam velhinhos já, cada um morando no seu sítio, mas aquela amizade perdurava desde a infância.
E eles criaram um hábito. Cada domingo, um ia visitar o outro, desde criança. E agora, eles já estavam velhinhos, né? E continuavam, cada domingo, um domingo o Fritz ia na casa do Hans, no outro domingo o Hans ia passar o domingo na casa do Fritz. E almoçavam juntos, e depois do almoço sentavam lá na varanda da casa do sítio e ficavam lá conversando a tarde toda. Depois a visita ia embora. E num domingo à tarde desses, eles estavam lá sentados na varanda, numa cadeira de balancos, olhando lá as vaquinhas no pasto, que é o que tinha para se ver, e já não tinham mais o que conversar. Aí o Hans começou a falar. Sabe, Fritz, quando tu morrer, e tu vai morrer, teu corpo vai ser enterrado aí no pasto e vai virar grama. Vai passar uma vaquinha, vai comer você, que virou grama, a vaquinha vai caminhar no pasto, vai levantar o rabinho e vai fazer ploft. Vai passar alguém, vai ver aquele montinho e vai dizer: Hans, como você está diferente! É a transformação. Aí o Hans ficou lá pensando um tempo, tinha que dar o troco. Aí pensou, ficou lá uma hora de silêncio. Finalmente o Hans disse: sabe, Fritz, você também vai morrer um dia. E vão enterrar você aí no pasto também. E teu corpo também vai virar grama e se transformar em grama. Vai passar uma vaquinha, vai comer você, vai dar uma voltinha para o pasto, vai levantar o rabinho e vai fazer ploft. Vai passar alguém, vai olhar o montinho e vai dizer: Fritz, você não mudou nada. Está igual como sempre foi. Pois é. Então veja, tudo se transforma. E se pensarmos assim, nem o corpo morre. Nada morre. Nem o corpo, porque ele se transforma e volta a gerar vida. E depois, lá onde enterrar o Fritz, o corpo vai virar pó e dali vai nascer uma macieira, e a macieira vai gerar frutos, e aí você come a maçã, e você se transformou de novo. Agora você é de novo outra pessoa. O Buda uma vez disse que ele se lembrava do tempo em que ele foi alface. O que ele quis dizer com isso? Que quando você come o alface, você absorve o alface e suas memórias. Se você tiver bastante sensibilidade, você pode sentir-se alface. Se você está integrado ao todo. Porque o todo está integrado a você. Então não há solidão, porque nós estamos integrados ao tudo e ao todo. Agora, essa ideia do originou-se a partir de nada, do nada, ela é inconsistente. Mesmo assim, nós gostamos de acreditar nela. Eu já falei, vou repetir, só para concluir aqui, já estou concluindo, que, se bem me lembro, o estado da Pensilvânia tinha adotado nas escolas o ensinamento da teoria da evolução, de Darwin. Que as pessoas evoluíram a partir de um meteoro que veio do espaço e lá uma molécula, não sei dizer o que se transforma, molécula, um moléculo, né?
Moléculas se transformam em moleques, e moléculas em meninas, né? Então, se transformou, evoluiu, a partir dali foi, né? E daí por isso que nós estamos aqui. E eles reverteram. O Congresso de lá, o Parlamento reverteu. Faz uns 2 ou 3 anos, aproximadamente, se quiserem podem pesquisar, eu acho que é o estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eles reverteram para começar a ensinar o criacionismo, que é a ideia de que fomos criados por Deus, que nós não existimos sozinhos e à parte de alguma coisa, que nós não nos fizemos por nós mesmos a partir de um meteorito que veio do espaço de outra galáxia. Então, por quê? Porque eles se deram conta que as pessoas estavam ficando mentalmente incapazes de pensar. Eles conseguiam imitar. Porque se foi ensinado que eles vieram, o ancestral mais próximo é o macaco, e o macaco o que ele faz? Ele imita. E como tudo que é criado busca a sua origem, incessantemente tudo está em busca da sua origem, seja lá o que for. Por isso que o pó volta ao pó, os corpos de pó voltam ao pó, porque eles têm que voltar à sua origem. Assim como as tartarugas voltam no lugar da sua origem para procriar. Eu acho que é os... Qual é o peixe que volta também? O salmão. Né? E aqui no Brasil tem uma espécie que também volta ao local de origem, que eu não lembro o nome, que é a piracema. Lembra dessa história da piracema? Eu não lembro qual é o peixe, qual é a espécie de peixe, que sempre volta também. E daí é proibido a pesca, porque eles voltam ao lugar de origem. E quando se faz uma hidrelétrica, uma barragem no rio, hoje eles são obrigados a deixar um corredor para os peixes poderem voltar ao local de origem para procriar. Senão, a espécie se extingue. E então, se tudo volta à sua origem e você ensina que a origem é o macaco, é ali que a pessoa vai buscar. Porque ensinaram que a origem é aqui. Ele vai querer voltar à sua origem. E a lei do macaco, para menos ainda, não sei qual é o ancestral do macaco, aquilo que veio, eu não sei se é a ameba, não me lembro, não fui bom aluno de biologia, mas enfim, aquilo que é o ponto ancestral de todo o corpo orgânico, que assim seja, dá para entender, né? Então vocês vejam, se tudo se transforma e tudo está unido, nós nunca podemos estar sozinhos, a menos que nós passamos a acreditar que estamos. E que somos fruto da teoria de que evoluímos a partir de alguma coisa, que nós não somos criados por Deus. E quando estamos nessa situação, a gente tem que desesperadamente buscar a companhia de alguém. Dizem os poetas que a tristeza precisa companhia. Que aquilo que nos deprime exige companhia, porque a gente se sente muito só. E é isso que ele está dizendo. O ego se acredita só. Porque acredita que foi criado a partir de si mesmo. E o que mais comprova isso é a busca desesperada de alianças. De amigos que estejam aliados, de amigos que estejam aliados. Isso demonstra toda a fraqueza da teoria da evolução.
E isso demonstra de outra forma quando atacamos. Porque nós não nos sentimos unidos ao outro, por isso nós atacamos. E cada vez mais está mais fácil de compreender que nós não estamos separados. Embora nós percebemos com os 5 sentidos a separação dos corpos, não estamos, porque eu estou pisando no mesmo chão que nos une. E que você também está. Então eu estou unido à árvore, estou unido ao rio, eu estou unido à pedra, eu estou unido ao oceano, ao pássaro, à vaquinha. Todos estamos ligados, todos estamos juntos, todos estamos unidos. E tudo cumpre o mesmo propósito, então. Então não há como sentir-se só, a menos que a gente aceite essa crença equivocada. Então é uma questão de crença. Eu achava que assim, a teoria da evolução fosse para o nosso corpo físico. Eu aceitaria. E que a gente teria esse outro corpo, a nossa alma, incorporado ao corpo físico. Aí eu aceitaria a teoria da evolução para o físico. Seriam duas coisas diferentes, o físico e o espiritual. De fato, não se contradizem. Se complementam. Isso se complementa, mas eu aceitaria a teoria da evolução, entende? Então, eu também aceito. Para o corpo físico. E eu chamo, mas eu não chamo de evolução, eu chamo de adaptação. Porque assim como o pinguim voava e teve que se adaptar porque não tinha mais comida lá no meio das geleiras e aprendeu a mergulhar para se alimentar, então, de fato, não houve uma evolução. O que houve foi uma adaptação. Então, o corpo físico é capaz de se adaptar. Isso sim. Né? Se a gente considerar isso uma evolução, a partir daí sim. Né? Mas mesmo assim, essa teoria de que nós evoluímos a partir de um pontinho inicial, orgânico, para o corpo físico, eu gosto mais da teoria da criação, de que a mente sempre existiu, que o espírito sempre existiu na mente, e a mente existe no espírito, que é eterno e perfeito como sempre foi e sempre será, e aconteceu a queda. E essa queda para esse plano físico, né, quando se chegou aqui, então se criou o corpo de barro. Por isso, o Gênesis é o início da vida na Terra, vamos dizer, da nossa existência na Terra. Isso é o Gênesis. É quando começou a existência aqui, daí se criou o corpo de barro. Se a gente fosse agora mergulhar a uma profundidade, nós teríamos que criar um corpo. Para sairmos do nosso habitat, nós temos que criar um outro corpo para adaptar-nos. Então, se a gente vai para o espaço, a gente tem que criar um corpo de que é feito a roupa do astronauta? É um corpo, é uma capa. E do mergulhador que mergulha a profundidade é o escafandro, né, que chama. A roupa do mergulhador de profundidade. Então ele tem que ir com o escafandro. Né? Então a gente se adapta de acordo com as condições que nós temos que ir. E aqui o corpo foi adaptado para viver nas condições que nós temos dentro dessa atmosfera. Então, para nós estarmos aqui, nós precisamos de um corpo que respire oxigênio, que se alimente de carbono, nitrogênio e assim como foi criado o corpo. E vejam um outro aspecto lá da história da maçã, porque dizem que a serpente tentou a Eva com uma maçã. Qual o simbolismo da maçã? E naquele livro diz... Sim, é o fruto proibido. E o que tem de proibido na maçã?
O que tinha que poderia ser proibido, proibitivo, ou não coma maçã? A tentação. Porque ela era bonita, A maçã vem da onde? da terra. Não vai lá. Né? É comer o fruto da terra, na verdade. Naquele livro, Jorge, dos 22 arcanos, tem que é o conhecimento, né? Que é a separação, a saída do paraíso é o conhecimento. Na verdade, não é o conhecimento. É a troca do conhecimento do céu pelos frutos da terra, que é simbolizado pela maçã, porque a maçã é fruto da terra. Faz sentido daí. Pelo físico. Uhum. Então a maçã é isso. Então seria só, desculpa, você já teria a terra, mas sem o espírito. Sem o espírito. E aí o espírito resolveu vir pra cá. Aí, mais ou menos foi isso que aconteceu com Adão e com a Eva, então, né? E aí você vai começando a ter a compreensão, embora nossa mente ainda não possa compreender na íntegra por que isso aconteceu, né? Se a gente não entende, mas se estava no céu, por que alguém sai do céu e vem para cá? Né? Eu diria, eu leio os jornais, hoje não tem mais, né? Então, ouçam a internet, é só desgraça o tempo inteiro. É só tragédia, é só sofrimento, é só dor. Então, por que é que a gente viria para cá? Por que alguém escolheria? A gente diz em sã consciência, não. Então, foi insana. Foi uma ideia insana. Mas é fácil, porque se a gente está aqui e reproduz para aprender, lá no início do livro diz, o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é um aprendiz, o físico um instrumento de aprendizado. Então veja, eu gosto de pegar a ideia do casal daqueles que estão se casando hoje, né? Puro amor, pura alegria, o casamento, a união, a felicidade, estão assim no 7º céu, né? É o paraíso, é a lua de mel, é não sei o quê, né? Né? Por que alguém resolve sair disso? E quando? Isso não devia acabar nunca. Por que acaba? E quando? Quando alguém cai em tentação de fazer outra coisa, sozinho e separado, que quebra o vínculo da união, a promessa da união. Né? Que a união é total, é plena, é a união das mentes, é casar as mentes. Uma só mente. Quando acontece o casamento na Igreja Católica, o padre diz para que os dois sejam um. Casa as mentes para que os dois sejam um. E os dois têm que trabalhar para conseguirem alcançar esse estado de unidade, né? Das mentes casadas. Quando isso quebra, é porque alguém caiu na tentação de fazer outra coisa, de criar uma separação. Porque o casamento foi feito para trabalhar a união e não a separação. Mas a gente vê que a separação, às vezes, quando acontece, ela é resultado de muitas coisas que foram se acumulando e se acumulando. Até que chegou num ponto que se tornou inviável, porque não tem mais união, tem mais separação do que união. E se o casamento, então, quando duas mentes buscam essa unificação, né, elas fazem um acordo de união e lá diz assim, olha, então vocês têm que se manter unidos, mesmo tanto na felicidade como na tristeza, tanto na riqueza como na pobreza,
tanto na abundância como numa eventualidade de acontecer algo trágico e quebrar essa ideia, né? Vocês têm que se manter firme para manter a união. Persistam. Né? Persistam porque a ideia é essa. Né? Mas aí, eu costumo dizer assim, a gente não pode criar nada em separado. Porque a separação começa muito sutilmente, do nada. Eu brinco assim. Então, o marido sai, vai lá na rua e vê uma moça com pernas muito bonitas passando com uma saia muito curtinha. Ele diz, nossa! O que ele faz quando chega em casa? Vai dormir. E sonhar com as pernas. Você queria comparar? Criou uma... Ou compara. Faz também. Comparar é do ego. E o ego cria separação. Então você criou um arquivo separado. Começou o processo de separação. E como deveria ser? Querida, preciso te contar uma coisa. Eu vi uma moça, uma saia muito curtinha, mas que pernas lindas. E eu senti desejo. Mas o desejo é uma coisa que acontece. Uma tentação. Mas o amor que nós temos entre nós não permite que eu coma maçã. Eu não vou fazer. Mesmo que a serpente me tente com o corpo de barro, que aí é o exemplo da maçã, que o nosso corpo ele sai da lama tal qual sai a maçã, é um corpo de lama, né, de barro. Né? Então, mesmo que eu seja tentado, eu não vou ceder, porque o meu casamento é contigo. Pode acontecer? Pode. Pode. Então você não cria nada em separado. Que eu vejo as pessoas estarem casadas há 60 anos, vem aqui a mulher com 80 anos dizendo, vou me separar. Está casada há 50, 60 anos. Mas por quê? E aí ela começa. Porque o cara hoje chegou lá em casa e ele saiu para caminhar na praia e entrou com o tênis cheio de areia e sujou toda a casa. Não há como suportar isso. Fim da linha. Mas vai separar porque... Veja se aí, mas tem cabimento se separar. Não é por isso, né, que você vai separar. Conta aí. Como vocês se conheceram? Né? E aí era tudo, aí volta aquela lembrança lá, eu tinha 17 aninhos, ele tinha 18, e a gente se conheceu, e a gente começou a se olhar, e a gente começou a se namorar, e não sei o quê, e daí não sei o quê, e quando que começou ele fazia alguma coisa que você não gostava? Para começar, eu sabia que ele estava namorando comigo, mas ficava de olho nas pernas da minha amiga. Pronto, a separação começou lá no namoro. Porque ela também guardou isso em separado. O que deveria ter feito? Querido, você está olhando para as pernas da minha amiga. Pronto, quebra. Resolve. Você nunca disse isso para ele? Não. Mas vocês não casaram? Você não conversa? Não. Sobre nada? Não. Eu guardo as coisas comigo, ele deve guardar as coisas com ele, vai guardando mágoas. O amor não guarda mágoas. O ego guarda. E o ego é a ideia da separação. Então vocês vejam como a gente vai se sentindo só daí. Aí a pessoa vem aqui, 30 anos de casado, eu estou muito sozinho. Com o quê? Com os meus arquivos separados, as minhas mágoas. Você nunca conversou com a tua esposa a respeito disso? Não. Começa a falar, olha, eu estou com uma magoinha aqui, mas eu estou com outra ali.
vão se irritar um com o outro, mas vão se resolver. Por quê? Porque a ideia é de botar as questões na mesa. Porque aquilo que tu guarda escondido, tu não vai resolver nunca. E aquilo que tu traz à luz dissolve a escuridão. Não há como não. Então tem que trazer as coisas claras. Espera aí. Eu uma vez fui fazer um retiro e foi um advogado com sua noiva para ver lá como é que era o retiro. E era um retiro que a gente trabalhava com o renascimento, que a pessoa lá, sobre diferentes técnicas de meditação e de respiração concentrada e a circulação da luz, que a gente trabalha com a luz, né, faz a pessoa acessar as memórias do passado para se dar conta de coisas que fez erradas e que quer mudar. Né. E aí a noiva queria muito ir. Quando chegou lá na hora só foi o noivo, o advogado. Eu disse, ué, por que tu não trouxe a noiva? Eu não sou louco. Ele disse, mas ela queria tanto vir junto. Não, de jeito nenhum. Eu disse, mas por quê? Não, vai que aqui eu faça, lembre de alguma coisa lá das minhas memórias, acabo expondo isso, eu sei como isso funciona. Eu não estou entendendo. Eu sou advogado, eu faço lá divórcios. O casal está casado há 30 anos, quando vai se divorciar, eles têm pedra nos bolsos, e quando ainda nem namoravam, para jogar um no outro guardado. Eu não vou trazer minha noiva aqui para começar a colecionar coisa contra mim. Sou bobo. Então veja como as coisas são. Vai que eu abra alguma coisa aqui e acabo falando, ela vai guardar isso contra mim. E é verdade, o ego guarda tudo contra você para atacar. Guarda. Mas se você não guardar, não vai ter nada para atacar nem para ser atacado. Então por isso que a gente tem que trazer as coisas à luz. Tem um moço em Curitiba, que eu morei em Curitiba uma vez, ele chama Henry Cristo. Ele se autodenominou. E faz uns 40 anos, mais ou menos, que eu morei em Curitiba, e ele andava com uma cruz, para cima e para baixo, mas uma cruz de madeira enorme. Devia ser pesado aqui. E ele andava carregando aquilo nas costas, no centro da cidade de Curitiba. E ele se vestia com um manto e dizia que era a reencarnação de Jesus. E o nome dele era Henry Cristo. E aí, ele começou carregando aquilo sozinho. Dali um tempo ele já tinha uns 2 ou 3 discípulos que iam caminhando com ele, também se vestindo lá como freiras, né, como padres, aqueles mantos. Né? E quando via já tinha uma multidão seguindo o cara. E aí foram juntando dinheiro lá do dízimo e construindo uma igreja. E eu soube depois que ele tinha uma igreja lá bem grande já. Mas era um cara muito engraçado. E um dia ele estava dando uma entrevista na televisão e eu assisti. E aí ele estava falando lá com o cara que entrevistava, dizendo, eu já dormi muito com prostituta. Eu botei as mãos na cabeça, meu Deus, como é que o cara diz isso? Né? Um líder religioso se transformou num líder religioso. Como é que ele fica dizendo uma coisa dessa na televisão? Isso vai contra ele, né? Ele ia dizer que ele era muito santo. Esconde isso, pelo amor de Deus. Eu pensava assim. E vejam que interessante. Hoje eu tenho outra compreensão. Ninguém jamais vai apontar o dedo para ele e dizer, tu não era aquele cara. Ele vai dizer, sim, todo mundo sabe que eu era, mas não sou mais. Alguém pode guardar uma coisa contra alguém? Numa questão assim, não pode. Então, é assim que a gente vai fazer para não se sentir sozinho. Então o ego se sente sozinho porque ele se acredita só
e guarda tudo para si mesmo, ele não compartilha, ele não acredita no compartilhamento. Por isso a solidão, e isso realmente é difícil. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. Ele não está livre para questionar as premissas. Por quê? Porque ele não tem como questionar a origem. Então ele busca o reconhecimento do espírito. Ele faz muitas tentativas para buscar o reconhecimento do espírito, embora ele não acredite no espírito. Veja que conflito original, porque tem a ver com a origem. Veja que conflito. Ele não acredita no espírito, ele não reconhece o espírito, ele não consegue perceber o espírito, porque a nossa percepção não percebe o espírito, só percebe o que é físico, e mesmo assim busca o reconhecimento para atestar a própria existência. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. Quando a gente está nesse estado do ego, que a gente se afasta da conexão com o espírito, a gente se sente rejeitado. A gente busca aliança, mas tem medo da rejeição. Aqui ele fala da ideia de autoestima também nesse parágrafo. Não há a baixa autoestima, chamada baixa autoestima. E quando se vai trabalhar, quando muitos vão trabalhar a baixa autoestima, eles tentam melhorar o corpo, a aparência física. Então, vai lá melhorar o cabelo, vai fazer uma plástica, vai numa academia, vai não sei o que, vai comprar uma roupa, vai fazer tudo para melhorar a autoestima, para eu gostar de eu mesmo. O espírito não precisa fazer nada para gostar de si mesmo, porque não se sente separado, ele não se sente só. Então, o que pode curar a baixa autoestima é lembrar do espírito. Porque quando no espírito você está unido a todo, você tem essa compreensão. E essa premissa que nós devemos questionar é que é tão simples de entender fisicamente, que se nós começarmos a questionar fisicamente de que não estamos separados de nada, isso tudo começa a ruir. Eu não posso estar só, porque eu estou unido a tudo que existe. Não, Jorge, não tem a ver também com as lições dessa semana? Tem, tudo né? a ver. Que é tudo isso, você nunca se sente sozinho e desencorajado ou abandonado e tal, porque você é parte de Deus e Ele está com a gente. Então, na verdade, a gente nunca está sozinho. Nunca não deveria se sentir só, né? Não é isso? Perfeito. E quando a gente se sente só, tem que questionar. Epa, eu andei me separando do que não devia. E aí a gente acha que, como a gente não está vendo nada entre nós, porque a nossa visão não vê o ar, então não existe nada entre nós, nos conectando.
Certo ou errado? Errado. É um etéreo, né? Não... Se não existe nada, o avião não flutua, o pássaro não voa. Não há como o avião voar no nada. Alguma coisa tem que mantém o avião no ar. Quando às vezes dá uma turbulência, existem espaços onde tem falhas, que são os tais dos buracos de nada, tem, não sei como é que chamam isso, mas tem. O avião faz assim, ó, puf! É naquele momento que aconteceu um vácuo, não tem nada, não tem ar. Então, é vácuo que chama. Então você cai, o avião cai no vácuo, ele não vai. A turbina não impulsiona, porque não tem nada para manter a impulsão. Não tem nada para propulsionar a nave. Porque isso, o carro se movimenta pelo rodar sobre o solo. E o avião se movimenta pelo empurrão. Porque se você pegar e pegar um ventilador e botar perto da parede, e deixar ele perto aqui, ligar ele bem forte, ele cai para trás. Por quê? Porque ele é o efeito do empurrão. Você empurra o ar para lá, ele tem que propulsionar para cá. Por isso que inventaram os primeiros aviões, tinham hélices. Que a hélice começa a fazer assim, como na água, é como nadar. Nadar nós conseguimos, porque nós fazemos isso, nós vamos fazendo assim. E o pássaro faz assim no ar, como a gente faz para nadar. Apenas como como é que são os 3 elementos lá, repeta? Densidade, não, como é que é? Aspectos, graus e intervalos. Aspectos, graus e intervalos. Então o ar se difere do mar em aspectos, graus e intervalos. Mas dá para a gente voar? Teoricamente dá. O pássaro voa. É só a gente se adaptar. E como a gente não se adapta, então a gente inventa alguma coisa, porque é possível voar. É possível mergulhar e é possível viajar no espaço, porque isso não está vazio, não há um vácuo. Se houver um vácuo, não se vai nem para lá e nem para cá, para lugar nenhum. Então essa é a ideia de que estamos todos unidos de alguma forma. Não há como estarmos sós. Nada no universo está sozinho. Nada. Então vejam que é uma crença equivocada. De repente chega lá e diz, eu estou aqui sozinho. Tinha um homem que só tinha um amigo. E aí ele morreu. O amigo começou a se achar muito sozinho. Está o amigo lá no velório, só o amigo no velório, mais ninguém, porque ele só tinha um amigo. Então estava lá o caixão, o morto sendo velado, e só aquele homem sozinho, triste lá, olhando para o caixão, que era o único amigo. Entrou alguém, viu ele tão triste, sozinho, perguntou quem morreu. Aí o cara contou que foi ele. Então você veja, a gente se acha que está só. Ninguém está só. Nada está só. Tudo está integrado. E nem o corpo morre. Então não há como a gente se achar sozinho. A menos que a gente entrou num estado egóico. Porque o ego individualiza. É eu aqui, tu ali. Isso é meu, lá é teu.
Então separa tudo. E por isso a gente se sente só. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Então Deus não cria mitos. E os mitos que nós criamos, o mais benevolente dos seres mitológicos não está isento de conotações amedrontadoras. Por quê? Porque para ele salvar alguém, ele sempre vai prejudicar outrem. Então vocês vejam, o super-homem que salva o planeta, não sei o quê. De que forma ele salva? Destruindo o mal. Destruindo alguma coisa. Então ele é assustador. Por isso que a professora aquela fez uma pesquisa lá com as crianças de quem eram os super-heróis. E aí as crianças botaram Superman, Spider-Man, não sei o quê, e uma criança botou o Malaman. E aí a professora disse que isso é um super-herói? Não, professora, esse é o anti-herói. O anti-herói, mas eu nunca ouvi falar nesse Malaman. Pois é, ele é o mais terrível de todos os anti-heróis. Malaman, eu nunca ouvi falar. Mas ele é tão terrível que a minha mãe toda noite reza para o Papai do Céu e no final ela diz: livrai-nos do Malaman. Então, toda figura mitológica ela ainda é assustadora. Por mais que ela pareça ser assim, a mais benevolente de todas. Por isso que Deus não cria mitos. Então nós temos que estar atentos, que os mitos são criados para nos trazer alguma compreensão. E quando eles são criados para trazer compreensão de Deus, ainda assim, eles trazem conotações amedrontadoras. Por isso que a gente tem que cuidar muito, para não estabelecer medo na nossa mente também. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.